Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas para a gente acompanhar e reagir juntos sobre o Palmeiras. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos com as notícias do nosso Verdão. Que foram notícia essa semana e que estão esquecidos, tá, no Palmeiras. Começando pelo Rômulo, que está emprestado pelo Palmeiras e que provavelmente não terá a oportunidade de voltar a vestir a camisa do Verdão. O jogador deve ser negociado com o clube da Série A. As duas principais opções de mercado são Santos e Grêmio. Mas mais importante do que negociar o jogador, eu preciso te fazer essa pergunta. Para você, o Rômulo deveria ter pelo menos uma oportunidade de ser testado nesse novo time do Abel Ferreira ou não vale a pena? O Palmeiras provavelmente vai negociar o Maurício, então provavelmente irá atrás de um meio-campo na próxima janela em janeiro, não nessa agora. Mas Rafael Veiga também é uma opção voltando. Diz sua opinião nos comentários. O segundo nome é o do zagueiro Naves, que já está treinando com o elenco. Para quem não sabe, nesse período de Copa do Mundo, os jogadores do Palmeiras estão de férias. Entretanto, o clube abre normalmente para aqueles que querem se recondicionar fisicamente. Então não há obrigatoriedade. Entretanto, há profissionais disponíveis e horário de treinamento. Vitor Roque, Paulinho, Naves, tem uma série de jogadores que estão treinando. E fica a dúvida. O Naves foi eleito um dos principais zagueiros em Portugal, né? Uma revelação. E há mercado para ele na Europa. Mas faz sentido para o Palmeiras negociar o jogador agora? Na minha opinião, 25 milhões de reais, que é o que o Palmeiras espera receber por ele, não vale a pena. Eu fecharia a porta para negociação e manteria o zagueiro. Sobre Luiz Pacheco, o caso é um pouco diferente. O Palmeiras testou e deu certo. E aí o menino sumiu. O Abel Ferreira simplesmente parou de utilizá-lo nas partidas e eu até entendo por quê. É um garoto. Não dá para colocar a responsabilidade no colo dele. Entretanto, Ancelotti tem nos mostrado na seleção brasileira que um pouquinho de coragem e arriscar colocar o menino ali para jogar pode ser a saída, né? A salvação, no caso, para a seleção brasileira. E eu digo o mesmo para o Palmeiras. O garoto deve ganhar minutos agora nesse segundo semestre. A questão é de que forma o Palmeiras vai escalá-lo. Fica a dúvida para você me responder. E por fim, o meio-campista Larsson, que assim como o Pacheco também ganhou minutos, agradou e é tido como um jogador que vai ser uma joia do Palmeiras. Ele ainda não é, porque ainda não se provou o suficiente. Entretanto, talentoso, humilde e com muita visão de jogo. É questão de tempo até o Larsson se encaixar no time profissional. Virando a nossa roda de notícias para falar da venda silenciosa que o Palmeiras está trabalhando, ou melhor, as vendas, né? Primeiro, Luigi. Tá? A informação oficial é: o Palmeiras tem interesse em negociar o jogador, o Atlético Mineiro é interessado e tem clubes da Europa também perguntando, sondando o jogador. Eles querem entender se o Luigi cabe no orçamento. Palmeiras espera receber 90 milhões de reais e a pergunta não é se, a pergunta é quando. O Palmeiras vai negociar o Luigi. A pergunta é quando e de que forma. Estamos atentos ao mercado e qualquer novidade falaremos, porque a principal venda dessa janela, com certeza absoluta, é uma cria da academia, mas não é o Luigi. Muito provavelmente o Palmeiras vai negociar a saída do meio-campista, ou melhor, do ponta, né? Eduardo Conceição, e o valor vai superar os 300 milhões de reais. Ele sozinho vai bancar boa parte do volume de vendas que o Palmeiras tem que cumprir. Pode acontecer do Palmeiras segurar esse ano e vender na próxima janela? Pode, mas a chance é pequena porque, no momento, existem clubes de primeira prateleira interessados no jogador e isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, tá bom? Pós-Copa do Mundo, o Palmeiras vai ter um desafio enorme, chamado STJD e o perfil do Abel Ferreira. Eu vou te explicar, tá? O Palmeiras já está prevendo dificuldades com o STJD. Só para você ter uma noção, quando o Verdão voltar, Paulinho e Barbosa já estão de gancho, punidos pelo STJD e não estarão disponíveis para o Abel Ferreira nos primeiros 2 jogos da competição. Ok, além de tudo isso aí, existe uma preocupação gigantesca, tá? Porque o Palmeiras disparou no Brasileiro, tá nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, ou seja, é o time a ser batido.
Todas as reclamações vão ser assintosas nas partidas pós-Copa do Mundo. E o árbitro vai estar sob pressão o tempo inteiro. E essa mistura entre a pressão da arbitragem mais o técnico Abel Ferreira, que tem o pavio curto, pode dar muito ruim para o Verdão. Então o Palmeiras tem que trabalhar o emocional, e é por isso que as férias são longas, que é para o treinador e os jogadores se recuperarem física e mentalmente. Lembrem-se, trata-se de ser humano, e o ser humano precisa de um descanso, não tem como, não é uma máquina. Dessa forma, o Palmeiras espera conseguir controlar os ânimos, de modo que o STJD não volte a atacar o Verdão. E quando eu falo atacar, eu não estou falando de maneira negativa. Que o Palmeiras não tenha mais casos para ser julgado. É simples. É só não reclamar de maneira tão assintosa e não cometer faltas graves. A gente sabe como as coisas funcionam. Tem jogador que estava sendo envolvido, ou pelo menos é supostamente envolvido, em casos de esquema de aposta esportiva e estão jogando. Então, a gente pode brigar com a realidade, mas a gente não pode negar a realidade. A realidade é essa, os fatos estão aí. Jogadores envolvidos, e tem dois, tá? No mesmo time, não vou citar nome. Jogadores supostamente envolvidos em caso de aposta, jogando. E jogadores do Palmeiras que, por uma comemoração, estão tomando gancho de 2 jogos. Difícil, né? Giro de notícias do mercado da bola, começando por informações cruciais sobre Flaco Lopes. Feliz ou infelizmente, o Flaco Lopes tem chamado muita atenção de todo o mercado. E isso está preocupando o Palmeiras. Preocupando principalmente porque é um jogador de alto nível e que vai fazer falta para o Verdão. Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli. Existem diversos clubes tentando a contratação do atacante que está na Copa do Mundo. O Palmeiras está agindo com naturalidade. A expectativa é que consiga renovar. Isso é uma informação, não é uma opinião, tá? Tentativa de renovação de contrato do atacante argentino e nós estamos acompanhando tudo de perto. Já sobre o Danilo, o caso é diferente. Tudo que está acontecendo, as notícias que a gente está vendo na imprensa e os desejos do Palmeiras tendem a falar mais alto. E a expectativa grande, aí sim não é uma informação, é uma opinião, é de que o Palmeiras feche com o jogador para o segundo semestre, motivo que vai fazer com que o Palmeiras mantenha, na minha humilde opinião, o melhor plantel das Américas. Na minha opinião, com a chegada do Danilo e as voltas de Paulinho e Vitor Roque, Palmeiras sobe um degrau. Degrau esse que vai ser importante na disputa por todos os títulos que nós vamos tentar esse ano. Mas o que acontece agora é que o Palmeiras tem que ter um elenco forte, né? A gente viu ali problema na contusão do Piquerez, ainda bem que o Arthur entrou bem, problema quando o Vitor Roque ali machucado, o Flaco tem que ir com o centroavante, às vezes o Sousa, que não é o mesmo nível, né? É longe disso. Às vezes o Sousa tem que ir por ali, então o Flaco estava jogando e provavelmente o Flaco também não volte mais, né? Não volte mais. O bom é que a gente pode ter, deve ter, espero que tenha um Paulinho recuperado, um Vitor Roque recuperado, e aí o Flaco que vai embora vai deixar um dinheiro aí no clube para o Palmeiras ir atrás de reforço. Mas esse reforço que eu quero falar com vocês não vai precisar gastar dinheiro, não. É uma jogada interessante no mercado que o Palmeiras está tentando, esperando, observando, está no radar. O nome é o seguinte, eu gosto, hein? Já vou adiantar que eu gosto muito do nome. Jogador de 30 anos, que está meio esquecido ali, está meio deixado de lado, meio abandonado, mas o Palmeiras está de olho. Everton Cebolinha, é o Cebolinha. O Palmeiras está de olho no Cebolinha, que vence o contrato com o Flamengo, que já falou que não vai renovar, hein? Já falou que não vai renovar. A gente está falando que o Palmeiras tem interesse, aí às vezes o Flamengo vai lá e renova. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Gabigol, foi assim com o Pedro. Todos os jogadores que o Palmeiras se interessou do Flamengo, eles foram lá e renovaram. Depois o Pedro era banco, renovou. O Gabigol estava naquela briga, renovou, depois foi embora, aquela confusão toda, perdeu espaço. E o Bruno Henrique renovou também, fez o melhor contrato da vida dele quando o Palmeiras esteve interessado. Então eles usam o Palmeiras também, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é por isso que o Palmeiras nem se manifestou muito e eu acho que nem vai também, tá? É que eu estou sabendo pelos meandros ali que existe sim o interesse do Palmeiras, está no radar do Palmeiras, e a partir do dia 1º de julho, agora, daqui menos de 15 dias, hein? Não semana que vem, na outra já. A partir de 1º de julho, 1º do 7, o Cebolinha, que tem contrato só até 31 de dezembro,
já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E é aí o pulo do gato, né? É aí o pulo do gato. É aí onde o Palmeiras tem que chegar com uma proposta para fechar com o Cebolinha, que o Flamengo já disse que não vai renovar. Então é um jogador que teoricamente está livre. Ainda falta uns 12 dias aí para o dia 1º, né? Hoje é dia 18, né? Faltam uns dias aí para bater o dia 1º. Aí o Palmeiras acertando um pré-contrato, tem o seguinte, o Cebolinha só jogou 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele poderia jogar. Só que o Flamengo não vai liberar, né? O Flamengo não vai liberar o jogador se ele assinar um pré-contrato, principalmente se for com o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo vai endurecer, vai preferir deixar o cara encostado lá e pagando o salário do que liberar o Cebolinha. É aquele negócio de vaidade, né? De ego ferido, né? Quando perde um jogador. E Cebolinha é bom jogador, tá? Tá encostado lá, não joga. Lá tem o Lino, tem o Carrascal, que jogam ali por aquele lado. E o Cebolinha tá encostado, mas o Cebolinha é bom jogador. Eu acho que se vier pelo Palmeiras para jogar ali pelo lado esquerdo, que é onde ele joga, é um jogador que vai ser importante, que o Palmeiras tem dificuldade por ali. O Arias está jogando por ali hoje, mas o próprio Arias já falou que a dele, ele prefere jogar lá pelo outro lado, pelo lado direito. E tem jogado por ali, porque do lado direito hoje joga o Alan, né? Que talvez também, talvez vá embora também. E a gente tem visto na seleção, pelo menos na estreia aí da Colômbia, o Arias jogando por dentro, como 10, né? Um jogador de armação ali por dentro, onde hoje jogaria o Flaco se tivesse o Vitor Roque. Mas como o Flaco pode ir embora, talvez até o Arias fazendo essa função ali mais centralizado, com o Cebolinha de um lado, e aí quem do outro lado? Talvez o Alan, com o Arias por dentro, o Vitor Roque na frente, ou seja, várias opções, Paulinho, né? O Palmeiras realmente agora tem um elenco que está se fortalecendo. Eu acho que é importante a chegada de um jogador como o Cebolinha, mais um experiente, 30 anos, pronto para jogar, jogador experiente e que chega pronto. Então acho que é importante essas contratações, esse perfil de contratação que o Palmeiras está trazendo esse ano, realmente jogadores que chegam prontos para jogar e que com certeza vão dar resultado esportivo. Cebolinha na casa de 30 anos, faz um contrato de 3 anos, 4 anos com o Palmeiras, vender não vai. Mas dentro de campo vai ajudar muito. O Palmeiras tem dificuldade para negociar o zagueiro Neves. No entanto, segundo o Resenha Alviverde, o Palmeiras estabeleceu um prazo para decidir o destino do jogador. O clube paulista pretende resolver a situação até o fim de julho, ou seja, depois do final da Copa do Mundo. Até lá, o jogador deve seguir treinando na academia de futebol. O Palmeiras volta a campo contra o Curitiba no dia 22 de julho no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas foram as notícias do Verdão. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais notícias do nosso Palmeiras.